Nem todas as tentativas de separação começam com o uso de armas ou com a divulgação de um comunicado oficial. Algumas começam na memória, onde uma ferida ainda não cicatrizou, ou onde a história continua a deixar marcas, mesmo nas montanhas mais altas. A República do Rif volta ao destaque, não como uma realidade política existente, mas como um símbolo pesado no coração de uma região que ainda não esqueceu as suas frustrações acumuladas. Há mais de um século, Mohammed Ben Abdelkrim El-Khattabi proclamou a criação da República Federal das Tribos do Rif, desafiando as duas maiores potências coloniais da época. Essa república não foi um capricho separatista, mas um projeto de Estado completo que buscou obter reconhecimento internacional. Embora não tenha durado muito tempo, deixou uma marca profunda na memória histórica. Para alguns, um símbolo de resistência. Para outros, uma ameaça à unidade de Marrocos. Nas últimas décadas, com o aumento dos protestos em Al-Hoceima, Nador e Al-Aroui, o nome de El-Khattabi voltou a ecoar nas ruas e praças. A bandeira do Rif voltou a erguer-se nas manifestações, não como um ato de rebelião, mas como um grito contra a marginalização e a exclusão. Neste vídeo, levaremos vocês ao centro da história, começando pela sangrenta Batalha de Anual, passando pelas tentativas de reconhecimento internacional da República, até chegar ao recente movimento popular e ao retorno simbólico do discurso separatista. Fiquem conosco até ao fim e não se esqueçam de apoiar o canal com um like e uma subscrição para receberem todas as novidades. A região do Rif situa-se no norte de Marrocos, entre as montanhas do Médio Atlas e o Mar Mediterrâneo. É uma das regiões geográficas que mais preservaram a sua independência e identidade cultural, especialmente através das suas tribos Amazigh, que viviam relativamente isoladas das outras regiões. As tribos do Rif têm raízes que remontam a épocas anteriores ao Islão, mantendo a sua cultura e a sua língua Amazigh, que se tornaram símbolos de resistência contra as tentativas de consolidação colonial. Com o início da ocupação espanhola do Rif, a região começou a viver os primeiros capítulos da resistência popular. Os habitantes do Rif sabiam que a ocupação das suas terras não era apenas a imposição de uma autoridade estrangeira, mas também uma ameaça à sua dignidade e liberdade, o que os levou a reagir imediatamente e de forma violenta contra o ocupante. Esse movimento fazia parte das suas tradições de defesa do território, sempre considerado sagrado, o que tornava a região praticamente impenetrável a qualquer tentativa de domínio. Quando as forças espanholas começaram a impor o seu controle sobre o Rif, não se tratava apenas de uma ocupação tradicional, mas de uma tentativa de alterar a identidade da região e explorar os seus recursos naturais. Diante dessas circunstâncias, surgiu uma resistência feroz, liderada por várias tribos Amazigh, que rejeitavam totalmente a ideia de submissão. Graças a essa resistência, o Rif transformou-se num centro de revolucionários e combatentes que lançavam ataques constantes contra as posições espanholas, utilizando táticas de guerrilha que se mostraram extremamente eficazes naquele ambiente montanhoso e difícil. Foi nesse cenário complexo e marcado pela resistência que começou a destacar-se o nome de Mohammed Ben Abdelkrim El-Khattabi, que desempenhou um papel fundamental na unificação das forças rifianas sob uma só bandeira. El-Khattabi, conhecido pela sua forte reputação e grande popularidade na região, formou um exército organizado para enfrentar a ocupação espanhola. Graças à sua inteligência militar e habilidade excepcional para negociar, conseguiu unir as diversas tribos que até então resistiam de forma dispersa, dando à Revolução do Rif um caráter muito mais estruturado e organizado, longe das ações improvisadas. A figura de El-Khattabi tornou-se o exemplo de um líder que combina visão militar com luta política. Ele compreendia plenamente a importância de libertar a região do poder colonial,
o que deu à sua resistência um caráter inovador para a época. Para alcançar os seus objetivos, era necessário organizar cuidadosamente um grande número de combatentes, e El-Khattab conseguia motivá-los através de uma clara visão nacional de liberdade e independência. No verão de 1921, a Batalha de Anual foi um dos maiores momentos da história militar de Marrocos. A resistência rifiana, liderada por Mohammed ben Abdelkrim El-Khattab, travou um confronto feroz contra as forças espanholas ocupantes na região do Rif. Esta batalha marcou um ponto de viragem decisivo no percurso da Revolução Rifiana contra o colonialismo espanhol. A derrota sofrida pelo exército espanhol em Anual foi extremamente severa. Mais de 10.000 soldados espanhóis tombaram no campo de batalha, incluindo generais de grande destaque como o general Silvestre, responsável pela campanha militar espanhola, entre outros. A derrota foi tão dolorosa quanto chocante para várias potências coloniais europeias, habituadas ao seu domínio tecnológico e militar. A Batalha de Anual não foi apenas uma vitória militar na defesa da terra, foi o início de uma nova fase na história do Rif e de Marrocos como um todo. Esta batalha alterou profundamente o equilíbrio de forças na região. Após este triunfo extraordinário, o povo rifiano uniu-se ainda mais em torno da sua liderança, acreditando verdadeiramente na possibilidade de libertar a região do fogo do colonialismo espanhol. Depois da vitória esmagadora em Anual, El-Khattab sentiu que tinha chegado o momento de estabelecer uma entidade política independente que expressasse a vontade do povo rifiano em alcançar liberdade e soberania. Assim, em 18 de setembro de 1921, declarou a criação da República Federal das Tribos do Rif, a partir da cidade de Asdir, que se tornou a capital do novo estado. Foi um passo histórico e corajoso que materializou as aspirações do povo rifiano rumo à independência total da ocupação espanhola. Formou-se então um governo provisório sob a liderança de El-Khattab, que começou a organizar a vida política dentro da República do Rif. El-Khattab procurava construir um modelo republicano distante do sistema tribal tradicional predominante na região, tentando estruturar o Estado de forma mais institucional e nacional. Neste contexto, foi criada uma moeda própria, chamada Rifano, refletindo o desejo de independência financeira e política. Além disso, El-Khattab ergueu a bandeira da nova República do Rif, que rapidamente se tornou um símbolo da resistência nacional e da vontade do povo rifiano de alcançar a sua independência total. A República do Rif não foi apenas uma entidade política no papel, representou o sonho do povo rifiano de construir um Estado moderno, independente, baseado em princípios democráticos e numa organização institucional sólida, em confronto direto com o colonialismo espanhol que dominava a região. Com o estabelecimento da República do Rif em 1921, Mohammed ben Abdelkrim El-Khattab teve de enfrentar o maior dos desafios: o reconhecimento internacional do recém-nascido Estado. A guerra militar contra a ocupação espanhola era extremamente importante, mas construir uma base de legitimidade internacional era o alicerce essencial para consolidar a independência política da República do Rif. El-Khattab compreendia perfeitamente que o reconhecimento pelas grandes potências mundiais daria força e legitimidade ao seu Estado no cenário internacional. Por isso, esforçou-se para enviar delegações diplomáticas às principais potências coloniais, como França e Reino Unido, a fim de apresentar o seu projeto como um Estado independente, que buscava a paz com os vizinhos e acreditava na cooperação internacional. Também recorreu à recém-fundada Liga das Nações, tentando encontrar uma brecha diplomática que fortalecesse a sua posição diante da coligação colonial. Contudo, apesar destas iniciativas, El-Khattab e todo o Rif foram recebidos com rejeição total pelas potências coloniais. França e Espanha
atuavam dentro de uma aliança colonial rígida, cujo principal objetivo era impedir o surgimento de quaisquer entidades independentes no norte de África. As grandes potências recusaram qualquer tentativa de reconhecer a República do Rif, considerando-a uma ameaça direta aos seus interesses coloniais na região. Assim, El-Khattab não tinha nenhum aliado internacional. Enfrentava, pelo contrário, um cerco absoluto imposto pelas potências que combatiam o seu projeto libertador por todos os meios disponíveis. Apesar da resistência heróica de El-Khattab, Espanha e França decidiram unir esforços para derrubar a República do Rif. O objetivo da coligação colonial era claro: eliminar qualquer entidade que ameaçasse os seus interesses no norte de África através da união das suas forças militares contra o projeto independentista. Assim, em 1925, começou o grande ataque à República do Rif. As forças coloniais utilizaram armamentos modernos, aviões de guerra e até armas químicas e gases tóxicos contra civis, numa tentativa de exterminar completamente a resistência rifiana. Este ataque conjunto procurava enfraquecer por completo as forças do Rif, explorando a superioridade tecnológica e os vastos recursos militares de França e Espanha para destruir a República. Apesar da coragem e bravura com que El-Khattab liderou a resistência, as armas avançadas, especialmente os aviões, conferiam aos exércitos coloniais uma vantagem esmagadora no campo de batalha, enquanto os gases tóxicos eram usados intensamente para matar civis e forçar a rendição, tornando a resistência rifiana cada vez mais difícil. E apesar do heroísmo dos combatentes do Rif, a situação militar avançava inevitavelmente para a derrota, dada a imensa força utilizada pela coligação colonial. Em maio de 1926, após meses de um cerco militar intenso e ataques contínuos, Mohammed Ben Abdelkrim El-Khattab decidiu entregar-se às forças coloniais francesas. Contudo, ele impôs uma condição: a suspensão dos bombardeamentos aéreos contra civis. Essa rendição foi uma decisão difícil e dolorosa para El-Khattab, mas estava alinhada com a sua posição humanitária, pois procurava proteger a vida de inocentes que tinham sido alvo de destruição devido à violenta campanha militar. Naquela época, aviões espanhóis e franceses bombardeavam incessantemente as regiões do Rif, causando a destruição de muitas aldeias e a morte de inúmeros civis. El-Khattab tinha plena consciência de que continuar a resistência nestas condições poderia levar ao extermínio total da população rifiana. Após entregar-se, foi exilado para a ilha de Reunião, no Oceano Índico, onde passou muitos anos no exílio. Com a rendição de El-Khattab, a República do Rif chegou oficialmente ao fim em 27 de maio de 1926. A República caiu após apenas 5 anos de existência. Apesar da sua curta duração, foi uma das experiências mais singulares da história de Marrocos e do mundo árabe. Representou um ponto de viragem na história da resistência ao colonialismo e teve um impacto profundo na consciência política da região. Com o fim da República, a região passou a viver sob total controle colonial. No entanto, o legado de El-Khattab e da República Rifiana permaneceu vivo na memória popular marroquina. A queda militar não representou o fim da história da República, mas sim o início de uma nova fase de longa resistência, que continuou mesmo após o período colonial. A região do Rif, no norte de Marrocos, que sempre foi um símbolo de resistência contra o colonialismo e a marginalização, testemunhou nos últimos anos um dos movimentos de protesto mais marcantes da sua história recente. Em 2016, uma nova chama de indignação popular surgiu após um trágico incidente que chocou a opinião pública: a morte de Mohsin Fikri, um jovem vendedor de peixe que foi esmagado dentro de um caminhão de lixo enquanto tentava recuperar a sua mercadoria apreendida pelas autoridades. Este incidente não foi apenas um acontecimento isolado,
mas transformou-se rapidamente num símbolo de injustiça e humilhação sentidas pelos habitantes do Rif. As suas repercussões incendiaram protestos pacíficos e massivos na cidade de Al-Hoceima e nas regiões vizinhas, onde se levantaram slogans exigindo justiça, responsabilização e fazendo ecoar novamente a voz do Rif. Essas manifestações não foram simplesmente uma reação emocional a uma tragédia individual, mas o resultado de um longo acúmulo de marginalização política, social e econômica, o que levou o movimento a transformar-se numa contestação organizada conhecida como Hirak do Rif. Com uma ampla participação popular, a onda de protestos expandiu-se para outras cidades no norte de Marrocos, tornando-se uma expressão clara da rejeição dos habitantes do Rif ao estado de exclusão imposto durante décadas. O movimento apresentou um conjunto de reivindicações claras, que refletiam o profundo sentimento de frustração na região, centradas na melhoria das condições de vida, na justiça social e no alcance de um desenvolvimento econômico equilibrado. Os habitantes exigiam a construção de escolas e hospitais, a melhoria das infraestruturas, a criação de oportunidades de emprego e a redução das desigualdades econômicas em comparação com as grandes cidades, considerando estas exigências como direitos fundamentais que não podiam ser ignorados. Os slogans levantados não expressavam apenas a dor do presente, mas também evocavam a amargura do passado, especialmente a ligada à história da República do Rif, fazendo do Hirak moderno uma extensão simbólica da memória de luta, mesmo não tendo um objetivo separatista, como alguns tentaram insinuar, mas sim a busca por dignidade e justiça social dentro do quadro do Estado marroquino. No entanto, o Estado não respondeu às reivindicações com diálogo ou interação positiva, mas com medidas de segurança rigorosas que incluíram extensas detenções entre os ativistas, sendo o mais destacado deles Nasser Zefzafi, o rosto principal do movimento. Zefzafi, um jovem rifiano instruído e profundamente comprometido com os direitos da sua região, liderou as manifestações pacíficas antes de ser detido em maio de 2017, após proferir um discurso contundente contra as autoridades. A resposta repressiva ao movimento expôs a profundidade da lacuna entre o Estado e os habitantes do Rif e levantou sérias questões sobre a eficácia das políticas de desenvolvimento marroquinas e o compromisso do governo com o equilíbrio regional na distribuição de projetos e serviços. A repressão gerou indignação tanto a nível interno quanto internacional e trouxe novamente ao debate a questão da centralização e marginalização no país, onde o Norte, apesar da sua história resistente e das suas riquezas naturais, continua a sofrer de marginalização sistemática e falta de investimentos. Com o passar do tempo, a chama do Hirak não se apagou totalmente, mas permaneceu viva na memória coletiva dos rifianos, ressurgindo no início de 2024. A região assistiu a novos sinais de protesto, embora limitados em número, mas expressando claramente a continuidade da indignação popular face a políticas que pouco mudaram na realidade da marginalização. Esses novos movimentos não surgiram do nada. Foram o resultado direto do fracasso do Estado em cumprir as suas promessas anteriores e da persistência das condições econômicas e sociais sem melhorias significativas. O ano de 2024 também testemunhou o regresso da discussão política sobre a relação entre o Rif e o Estado Central. Movimentos locais e organizações de direitos humanos voltaram a exigir uma revisão do modelo de desenvolvimento aplicado às regiões do Norte. Embora o governo tenha anunciado novos projetos de desenvolvimento no Rif, muitos ativistas e atores locais consideraram essas medidas insuficientes e incapazes de enfrentar os problemas profundos da região. No final, nem a repressão nem o sufocamento das liberdades conseguiram extinguir o espírito do Hirak no Rif. Pelo contrário, aprofundaram o sentimento de injustiça e marginalização. O movimento, que começou com uma tragédia individual,
transformou-se numa voz coletiva que exige dignidade e justiça, levantando questões adiadas sobre desenvolvimento e equidade e tornando-se um marco decisivo na consciência do povo marroquino e na sua relação com o Estado. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Não percam a oportunidade de acompanhar mais conteúdos subscrevendo o canal e,